Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai explorar, sabe, uma das maiores contradições da nossa história moderna. A ideia aqui é dar uma olhada bem de perto naquele abismo enorme que existia entre aquela riqueza deslumbrante e cintilante do Império Espanhol e o custo humano brutal, terrível mesmo, que foi necessário para arrancar tudo isso da terra. É uma história que envolve muita engenharia, economia global e, acima de tudo, uma exploração profunda. Então, vamos mergulhar logo nisso. Afinal, qual é o verdadeiro custo de uma riqueza que a gente nem consegue medir? Essa é a pergunta perfeita para guiar a nossa conversa de hoje. Pensa bem, quando a gente olha para aquelas moedas de prata que financiaram impérios inteiros, que literalmente moldaram a economia mundial, a gente tem que se perguntar, tá, mas quem é que pagou essa conta invisível? A partir de agora, a gente vai ver exatamente como montanhas de minério viraram montanhas de dinheiro e o que isso significou de verdade para quem estava lá na base dessa pirâmide. Para a gente entender o verdadeiro motor de tudo isso, é super importante captar a mentalidade daquela época, sabe? Olha só essa frase histórica. Eu e meus companheiros sofremos de uma doença do coração que somente o ouro pode curar. Pesado, né? Isso capta de um jeito até meio assustador aquela ganância insaciável que movia toda a máquina colonial. Era uma fome literal mesmo por metais preciosos. Uma doença que, na cabeça deles, justificava os sistemas mais implacáveis e cruéis de extração e controle humano que o nosso continente já tinha visto. Capítulo 1 – As Montanhas de Prata. Para dar uma noção da escala gigantesca dessa ambição imperial, primeiro a gente precisa entender a geografia da coisa, que basicamente reescreveu o mapa econômico do mundo inteiro. Tem dois pontos que são fundamentais lá nos séculos XVI e XVII. Lá para o norte a gente tem Zacatecas, onde hoje é o México, e descendo para o sul, Potosí, na atual Bolívia. A descoberta no Cerro de Potosí, em 1545, foi um divisor de águas assim absoluto. Imagina só, o trabalho rolava lá no Altiplano Andino, numas altitudes absurdas, com um frio de congelar até os ossos e um ar super rarefeito, numa montanha que ficou conhecida como Cerro Rico. E bom, não demorou quase nada para Potosí se consolidar simplesmente como a maior mina de prata do planeta. Vamos avançar e ver como tudo isso vai se estruturando. Capítulo 2 – Sistemas de trabalho forçado. Acontece que a geografia sozinha não tira a prata da rocha, né? Para isso, eles precisaram montar uma engrenagem administrativa gigantesca e, francamente, impiedosa. Aqui a gente tem os dois pilares principais dessa exploração toda. De um lado, a mita. Basicamente, era um sistema de trabalho compulsório onde os indígenas eram recrutados à força para ralar nas minas por uns períodos específicos, encarando umas rotinas exaustivas demais. Do outro lado, a encomenda. Nessa aqui, sob aquele pretexto de catequizar e dar uma proteção aos povos originários, os colonos ganhavam o direito de cobrar tributos e de exigir mão de obra. No fim das contas, na prática mesmo, os dois funcionavam como engrenagens brutais de trabalho forçado. Tudo, claro, em nome do lucro. Isso ilustra brilhantemente o que era aquela loucura. A realidade lá embaixo, no subsolo, era um verdadeiro inferno na Terra. Imagina o interior de Potosí. Túneis completamente escuros, parecendo um labirinto, super íngremes e zero equipamento de segurança. Os trabalhadores tinham que carregar sacos incrivelmente pesados de minério, subindo por umas escadas de corda e couro que, nossa, eram totalmente precárias. E o sofrimento não ficava só com os povos originários, não. A fome dessa mineração exigia tanto, mas tanto esforço físico, que pessoas escravizadas trazidas da África também foram jogadas nessas mesmíssimas condições desumanas. Capítulo 3 – O custo da amalgamação. Olha, a exploração não parava só no trabalho braçal. A tecnologia também teve um papel gigante aí. E nesse caso, inovação muitas vezes significava um aumento terrível na letalidade da coisa. No começo, os indígenas usavam umas técnicas próprias, que eram bem menos agressivas, purificando a prata numas espécies de fornos altos, que eles chamavam de guários. Só que a demanda lá na Europa era muito voraz. Então, para dar uma acelerada no refino, os espanhóis trouxeram a técnica de amalgamação. Funciona assim: o oso do mercúrio facilitava muito a separação da prata da rocha, mas instaurou um pesadelo tóxico sem precedentes. Quer dizer, além do perigo dos desabamentos letais nos túneis que ficavam cada vez mais profundos, agora os trabalhadores eram envenenados lentamente pelo mercúrio que contaminava o ar que eles respiravam, a água e os próprios corpos deles. Capítulo 4 – A Metrópole da Prata. Agora, se a gente afastar o olhar desses túneis escuros e olhar para cima, para a superfície, o que eles construíram em cima de todo esse sofrimento é de cair o queixo.
160 mil habitantes. Para colocar isso em perspectiva, logo depois do primeiro censo, ali em 1560, viram que Potosí tinha simplesmente explodido em população. Aquele assentamento que era super remoto, isolado lá na base de uma montanha andina congelante, de repente tinha uma população do tamanho das maiores metrópoles do mundo na época. Rivalizava com cidades enormes tipo Londres e Paris. Foi uma loucura, uma migração frenética de um monte de gente buscando riqueza da noite para o dia. E tem um detalhe, essa metrópole colossal não era só um acampamentozinho de mineradores, não. Virou um polo de luxo absurdo. A Prata bancou uma urbanização vertiginosa, levando lá para o alto os Andes coisas como salões de dança, teatros e casas de jogos super luxuosas. É um contraste, assim, grotesco, até meio surreal, sabe? Porque enquanto a elite ficava lá se divertindo nos palacetes e rezando em igrejas cheias de ouro e prata, milhares de trabalhadores forçados agonizavam nas entranhas da terra, literalmente embaixo dos pés de toda essa galera rica. O que é muito interessante da gente notar agora é como toda essa engrenagem convergia para uma arquitetura administrativa imponente do Império. Essa é a famosa Real Casa da Moeda. Lugares como esse recebiam todo aquele minério bruto que vinha, convenhamos, manchado de sangue de mercúrio, para ser derretido, fundido e virar aquelas moedas cintilantes. A partir dali, a riqueza descia a montanha, ia direto para os portos e atravessava o oceano inteiro. Basicamente, foi esse o combustível que enriqueceu a coroa espanhola, que bancou um monte de guerras, ergueu palácios e segurou as pontas da economia da Europa toda por séculos. Capítulo 5. Legados e impactos atuais. Então, o ponto crucial de tudo isso é que essa história seria só um registro de um passado distante se não fossem as cicatrizes, que são bem reais e visíveis na Terra e na nossa sociedade até hoje. Os problemas estruturais não desapareceram. As comunidades locais de hoje ainda têm que lidar com uma poluição ambiental gigantesca que ficou de herança por causa de séculos usando mercúrio sem controle. E esse modelo econômico, que foi inteiramente baseado na expropriação contínua das terras indígenas, criou uma desigualdade social crônica. Infelizmente, a destruição do meio ambiente anda sempre, inevitavelmente, de mãos dadas com a piora nas condições de vida dessas populações. E é com essa reflexão pesada que a gente vai fechando. Esse passado colonial ainda dita o presente das comunidades mineradoras? Quando a gente olha para aquelas moedas de prata maravilhosas no museu, ou tenta imaginar as fortunas gigantescas da época colonial, a gente não pode fechar os olhos para a verdadeira origem de todo esse dinheiro. A história das montanhas de prata é aquele tipo de lembrança desconfortável, mas superpoderosa de como a exploração moldou as estruturas do nosso mundo de hoje. Fica aí o convite para a gente continuar sempre questionando esses custos ocultos do progresso e o peso real que a nossa história tem.